Olá, me chamo Lucas, sou graduando em Engenharia Elétrica, ênfase em Automação e Controle pela Poli. Esse é meu trabalho de iniciação científica, orientado pelo professor Giovanni Manassero Júnior, do PEA, que é o Departamento de Energia e Automação. O tema do trabalho é proteção de linhas de transmissão de energia elétrica no domínio do tempo. O trabalho é motivado pelo contexto de transição energética, marcado pela inserção de fontes de energia renováveis no sistema elétrico. Acontece que algumas das fontes que são inseridas usam geradores de característica não inercial, cuja potência de saída não está diretamente ligada a uma massa girante. São exemplos disso os painéis fotovoltaicos e os geradores eólicos com conversores eletrônicos totais. A presença desse tipo de gerador na rede gera desafios para a proteção das linhas, já que não fornecem corrente de falta elevada nem sustentada. Assim, os métodos clássicos de proteção se tornam menos eficazes, a rede se torna mais instável e, como consequência, isso tende a gerar uma desconfiança da população a respeito da transição energética. Esse contexto motiva o estudo de algoritmos de proteção diferentes do convencional, que se dá no domínio da frequência, pela transformada de Fourier discreta de ciclo completo, que tem um atraso significativo na amostragem. A ideia geral é estudar algoritmos no domínio do tempo, reduzindo esse efeito. Contudo, é necessário que se leve em conta a viabilidade dessas técnicas, ou seja, elas devem ser implementáveis nos equipamentos já disponíveis no sistema. Para isso, devem ser comparáveis com o método baseado em DFT em termos de complexidade de cálculo e tempo de execução. A proteção diferencial pode ser ilustrada no fluxograma à esquerda. Ela começa com a amostragem de valores nos terminais local e remoto da linha, XL e XR de K. Eles geralmente são valores de corrente, mas usaremos uma terminologia mais abrangente. Os valores são transmitidos e alinhados nos dois sentidos, e os vetores que contêm as N amostras mais recentes são atualizados. A partir dos vetores amostrais XL e XR, os algoritmos de proteção calculam duas grandezas, operação e restrição, que são avaliadas em um conjunto de condições de Tripp, que é o sinal de abertura da linha em caso de curto. Isso é repetido a cada instante K. Os algoritmos no domínio do tempo são aqueles em que as grandezas de operação e restrição são calculadas diretamente, sem análise espectral dos sinais. E a complexidade computacional desses algoritmos pode variar. Ela representa uma medida de como o consumo de recursos computacionais varia com o tamanho da entrada, isso é, com o tamanho dos vetores XL e XR. Aqui vamos focar na complexidade temporal, ou seja, como o N influencia no tempo de cálculo das grandezas. Em geral, os algoritmos implementam uma função f de xy. A grandeza de operação é calculada aplicando-se essa função para os vetores XL e XR, enquanto a de restrição é aplicada para XL e menos XR. Foram avaliados 23 algoritmos e eles foram divididos em dois grupos, os baseados em correlação estatística entre amostras e os baseados em instância entre séries temporais. Essa divisão está relacionada com as aplicações na origem dos métodos, que são diversas. Aqui um exemplo de função do grupo A correlação intraclasse. Ela é uma medida de correlação que avalia a semelhança entre amostras em um grupo, ou cluster. E aqui outro, do tipo B, que calcula uma distância entre um ponto amostral e uma distribuição de probabilidade. Estes exemplos ilustram quão variadas podem ser essas técnicas. Os algoritmos foram implementados em MATLAB e passaram por uma rotina que gera vetores aleatórios, variando o N de 40 a 500 amostras, tomando-se médias de tempo de execução em intervalos espaçados, para atenuar as interferências de priorização de processo e memória. Aqui apresento uma seleção do resultado da análise, mostrando algoritmos de complexidade comparável com a convencional, em azul claro, como as funções 1 e 2, e até inferior, como as funções 4 e 5 apresentadas anteriormente. E para um N típico de 40 amostras, esses são os tempos relativos de cálculo esperados de cada função selecionada, tendo como base a função convencional número 6 na figura. Assim foi possível encontrar candidatos para análises mais aprofundadas em cenários mais amplos. Dessa forma, será possível chegar-se a algoritmos de proteção que viabilizem uma transição energética mais confiável, levando em conta a restrição de custo e de infraestrutura. Por fim, quero agradecer aos colaboradores do projeto Marcos e Rodrigo pela contribuição com implementações e análises, ao meu orientador, professor Giovanni, e ao CNPq pelo financiamento do projeto. Obrigado.